Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos. É o Salmo 50, 49, 50 da versão hebraica, 49 da versão grego-latina. É o nosso 58º encontro. O culto sincero e verdadeiro. Ouçamos primeiro o nosso salmo. Javé, o Deus dos deuses, fala, convocando a terra, do nascente ao poente. De Sião, a formosa, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não vai se calar. À sua frente vê um fogo devorador e ao seu redor tempestade violenta. Do alto ele convoca céu e terra para julgar o seu povo. Reúnam junto a mim os meus fiéis, que selaram minha aliança com sacrifício. Que o céu proclame a sua justiça, pois o próprio Deus vai julgar. Ouça, meu povo, que eu vou falar a você. Israel, eu vou testemunhar contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não acuso você pelos seus sacrifícios, porque seus holocaustos estão sempre diante de mim. Porém, não vou tomar nenhum novilho de sua casa, e nem mesmo um cabrito de seus currais, pois são minhas todas as feras da selva, e os animais das montanhas aos milhares. Conheço todos os pássaros do céu, e o rebanho dos campos me pertence. Se eu tivesse fome, não diria a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Por acaso, eu comeria carne de touros ou beberia sangue de cabritos? Ofereça a Deus um sacrifício de confissão e cumpra os seus votos ao Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia. Eu livrarei e você me glorificará. Ao injusto, porém, Deus declara: de que adianta você recitar meus preceitos e ter sempre na boca a minha aliança? Se você detesta a disciplina e rejeita as minhas palavras, se você vê um ladrão, você o acompanha e se mistura com os adúlteros, você solta sua boca para o mal e seus lábios tramam a fraude. Você se assenta para falar contra o seu irmão e desonra o filho de sua mãe. Você se comporta assim. Eu devo me calar? Você imagina que eu seja como você? Eu acuso e coloco tudo diante dos seus olhos. Considerem isso. Vocês que se esquecem de Deus. Senão eu vou dilacerar vocês e ninguém os libertará. Quem me oferece um sacrifício de confissão, me glorifica. E a quem segue o bom caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Este é o nosso Salmo 50, 49, que nós vamos refletir. O culto sincero e verdadeiro.
Este é um salmo litúrgico, que vem composto com o objetivo de celebrar a renovação da aliança entre Deus e o povo eleito. Este salmo desperta o nosso amor para com Deus, que encontra com seu Deus na liturgia, no templo. Este é um salmo do tempo do pós-exílio da Babilônia. É do período sacerdotal, centrado no templo de Jerusalém. Versículo 1. Javé, o Deus dos deuses, fala e convoca a terra do nascente até o poente. O texto hebraico diz: El dos Elohim, Deus dos deuses. Mas a tradução usada pela sinagoga é o único poderoso, o único Deus. Javé falou e convoca a terra. No exílio, Israel toma consciência de que Javé é o único Deus e os outros deuses nada são. Javé é Deus dos deuses, pois é superior àqueles que nada são. E não tem poder, eles não têm poder sobre Javé. Deus falou e convocou em alta voz. Sua voz foi ouvida por toda a terra. Esta terra que ouve a voz de Deus e relata todos os povos. Isto é, do nascente ao poente, de leste a oeste. Versículo 2. De Sião, modelo de beleza, Deus resplandece. Sião é o lugar de expansão da luz divina. Jerusalém é o modelo de beleza. Deus se revela neste lugar o seu esplendor. Deus revela neste lugar o seu esplendor. A revelação de Deus se manifesta com radiante luz. Versículo 3. Ele vem, o nosso Deus, e não se calará. Diante dele há um fogo devorador, e ao seu redor violenta tempestade. Aqui fala da teofania de Deus, que se aproxima, que Deus Elohim possa vir a nós e que possa não permanecer em silêncio, mas que diga suas palavras. Existe um fogo no Monte Sinai, sinal de glória de Deus Elohim. O fogo em torno dele é verdadeiramente tempestuoso. A tempestade está em torno de Elohim. É a teofania, sinal da manifestação de Deus. Versículo 4. Lá do alto ele convoca os céus e a terra para julgar o seu povo. Elohim convoca de seu alto lugar, céu e terra, a criação, e ele se senta para que, como juiz, possa então exercer o julgamento a seu povo. Versículo 5. Reúnam para mim os meus fiéis, os que selaram aliança comigo por um sacrifício. Convocação para uma assembleia litúrgica em Sião, no templo. Que os homens pios se reúnam. São palavras divinas aqui. O salmista descreve Elohim Deus como se fosse julgar as faltas para reunir os litigantes na sala do tribunal. Os pios
são todos aqueles que compõem o povo de Israel que acreditam em Deus Elohim e que são obrigados a ser fiel a Deus em razão dos mandamentos do Sinai e juramentos, isto é, da aliança. O povo de Israel deve oferecer sacrifícios, que foram sacrifícios expostos nos mandamentos da aliança. Versículo 6. Proclamem os céus a sua justiça, pois Deus Ele mesmo vai julgar. Os céus declaram a justiça divina. Trata-se do procedimento da corte de justiça. Elohim Deus é o juiz da justiça, é o juiz do direito. Versículo 7. Ouve, meu povo, eu vou falar. Israel, eu mesmo vou testemunhar contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Deus fala, ouve, meu povo. Deus Elohim vai falar. Ele senta para julgar, para fazer justiça. Deus vai admoestar segundo a tradução do hebraico. Deus mesmo vai testemunhar contra Israel. Ele é o juiz e, ao mesmo tempo, a testemunha. Eu sou Deus, o seu Deus. Por isto, por ser o Deus Elohim de Israel, ele vai admoestar, testemunhando. Versículo 8. Não reprovo por seus sacrifícios. E os seus holocaustos estão sempre diante de mim. Deus inicia um elenco de coisas que ele não reprova em seu povo. Não são os sacrifícios, nem os holocaustos. Estes são sempre aprovados por Deus. Versículo 9. Não vou tomar de sua casa nenhum novilho, nem carneiros de seus currais. Deus não precisa tomar coisa alguma do povo, nem novilho, nem carneiros. Versículo 10. Pois são minhas todas as feras da floresta, e os animais das montanhas aos milhares. Deus é Senhor de tudo. Tudo pertence a Ele. Sejam as feras das florestas, sejam os animais das montanhas. Tudo é dele. Ele criou tudo. Versículo 11. Eu conheço todos os pássaros das montanhas e os animais dos campos estão em minha companhia. Deus nada ignora. Conhece todos os pássaros e animais do campo, que estão próximos dele, pertencem a ele. Versículo 12. Se eu tivesse fome, não diria para você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Deus não tem necessidade de nada. Tudo é dele. Não precisa pedir a ninguém. Os sacrifícios não são para satisfazer a fome de Deus. Ele não precisa de nada. Versículo 13. Será que eu iria comer carne de touros e beber sangue de carneiros? Deus não come carne de touros oferecidos no altar, nos sacrifícios. Deus não bebe sangue de carneiros aspergidos no altar. Versículo 14. Ofereça a Deus um sacrifício de agradecimento e cumpra seus votos ao Altíssimo. Ofereça a Deus Elohim. Os sacrifícios não agradam a Deus se aquele que oferece pensa que eles são alimentos para Deus. Os sacrifícios agradam
se veem oferecidos pelo ofertante com ação de graças, com agradecimentos, com reconhecimento das bênçãos divinas. É um sacrifício com gratidão por Deus ter livrado seus ofertantes das dificuldades. Quando em dificuldade, diz Javé, façam seus votos para oferecer um sacrifício a Deus. Mas cumpra os votos, trazendo o sacrifício. Versículo 15. Invoque-me no dia do perigo, eu livrarei, e você me dará a glória. O sacrifício oferecido é um sinal de que o ofertante realmente reconhece os benefícios que Deus lhe concedeu. E como sinal concreto, o sacrifício é o reconhecimento da bondade de Deus, é a visibilidade da bondade de Deus. Os votos devem ser cumpridos. Ao invocar Deus, Elohim, no dia do perigo, Deus livrará o fiel. E a libertação fará que o fiel reconheça a ação divina e dará glória a Deus. Deus vai resgatá-lo, vai livrá-lo do perigo. Assim o fiel vai honrar a Deus pelos benefícios recebidos em tempo de dificuldade. Se o fiel oferecer a Deus um sacrifício de agradecimento e pagar os votos, as promessas, o Altíssimo recompensará nas dificuldades, protegendo-os. Versículo 16. E para o ímpio Deus diz: por que você recita os meus preceitos e tem na boca a minha aliança? Você que detesta a disciplina e rejeita as minhas palavras? Versículo 17. Nós temos dois versículos, 16 e 17. O versículo se dirige a todo o povo. É um alerta. Para o ímpio que possa existir no meio do povo. Ele não tem direito de recitar os estatutos, os mandamentos de Deus, pois eles não os observam. Eles não têm o direito de repetir as palavras dos mandamentos, da aliança, pois não vivem o que pronunciam com a boca. O ímpio não pertence àqueles que são pios e não podem ser aceitos porque são dissimulados. Aí vem o versículo 17. O ímpio não aceita ser admoestado, resiste aos mandamentos e não segue a Torá. Versículo 18. Se vê um ladrão, você se alegra com ele, e com os adúlteros você tem a sua parte. O ímpio faz companhia com o ladrão, pois o ímpio não aceita instrução e se une àqueles que roubam para se beneficiar deles. Ele é companheiro dos adúlteros e os ajuda, embora não seja um adúltero. O adultério na linguagem profética significa a idolatria. É serviço aos outros deuses, ou compactuar com quem serve outros deuses. Javé Elohim é o único Deus, não há outro. Se unir ao idólatra e seus deuses é compactuar com eles, mesmo que não o sirvam. Versículo 19. Sua boca você abre para o mal, e sua língua se entrelaça com a fraude. O ímpio usa a boca para o mal, permitindo, é um ato de vontade, que sua boca fale mal. Permite que sua boca se perca para o mal. A língua causa engano para unir a destruição. Versículo 20. Você se assenta para falar contra seu próprio irmão e desonra o filho da própria mãe.
Quando o ímpio senta com os amigos, se fala mentiras e calúnias contra o irmão, então ele age mal. O que fala contra o irmão desonra 3 dos mandamentos: não roubar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho contra o próximo. O filho da própria mãe indica aquele que lhe é próximo. Versículo 21. Você age desse modo, eu me calaria? Pensa que eu seja igual a você? Vou reprová-lo, vou colocar tudo diante de seus olhos. Depois que o ímpio realizou essas coisas más, será que Deus Elohim irá ficar calado e deixar as coisas impunes? Será que a pessoa ímpia pensa que Deus ficará em silêncio, porque ele imagina que Deus vai participar dos males feitos? Deus não participa dos maus feitos dos seres humanos. Não é cúmplice dos erros humanos. Deus Elohim vai colocar todos os maus feitos diante dos olhos dos ímpios, para que reconheçam o julgamento de Deus, que são justos. Versículo 22. Compreendam isso, vocês que esquecem a Deus. Caso contrário, eu vou despedaçá-los, e não haverá ninguém para os libertar. O ímpio que vira as costas ao caminho de Deus e seus mandamentos, ele não nega a existência de Deus, mas oferece sacrifícios a Deus e pensa que, com isto, ele faz parte dos pios. Mas o Salmo adverte que os ímpios acreditam e eles pensam estar no caminho de Deus. Mas, por não praticar a lei, eles acabam esquecendo o próprio Deus. Eles vivem e realizam um culto formal, sem vida. O fim deles será a destruição. Vou despedaçá-los, diz o texto. E como Deus Elohim é a única esperança, ninguém poderá salvá-los, libertá-los. Versículo 23. Quem oferece um sacrifício de retidão é que me glorifica. E a quem persevera em meu caminho, eu farei ver a salvação de Deus. O que oferece um sacrifício de retidão? Este é verdadeiramente aquele que glorifica a Deus Elohim, em honra de Deus. O sacrifício não significa que Deus precise comer carne, mas é símbolo da honra que o ser humano dá a Deus. Perseverar no caminho dos mandamentos, este será aquele que verá a salvação de Deus Elohim. Ele permitirá ao pio ver a salvação divina. Deus que age na vida do povo de Israel, agindo na vida também do pio. Jesus nos lembra a necessidade de que a oferta deve ser pura para agradar a Deus, e não uma oferta vazia e formal. O que o Salmo quer dizer? As ofertas têm que corresponder à observância, à vida. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois virás apresentar a tua oferta. Lembre Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24. A oferta deve ser pura, senão se transformará em condenação contra o ofertante. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção
a sua face resplandeça sobre nós.